Hoje faz 40 dias que nós celebramos a Páscoa. Em outras localidades, em outros países, hoje se comemora a solenidade da Ascensão, que nós vamos celebrar no próximo domingo. Na primeira leitura de hoje, São Paulo, depois da sua pregação em Atenas, que nós ouvimos ontem, vai para a cidade de Corinto. Como nós sabemos, existem 2 cartas de São Paulo aos Coríntios no Novo Testamento. Alguns acreditam até que há mais de 2 cartas que são até mencionadas por São Paulo. E ali São Paulo novamente utiliza o seu método de pregar na sinagoga aos sábados, primeiro para converter os judeus. Ali ele encontra Áquila e Priscila, que são 2 judeus que viviam em Roma, se hospeda na casa deles. São Paulo, nós sabemos, por esta notícia de São Lucas, era fabricante de tendas, era o seu trabalho para sobreviver, para custear o próprio apostolado. E o fato de que esse casal, vindo de Roma, já acreditasse em Jesus, demonstra que a fé cristã tinha chegado a Roma. Portanto, que lá em Roma já existia uma comunidade cristã, nessa época em que Paulo chega a Corinto. Então, novamente, nós vemos como os cristãos se reuniam pelas casas, até porque eles não eram muitos e também porque eram perseguidos. E conforme a palavra de Jesus, que tinha mandado os apóstolos, quando chegassem numa cidade, procurarem um lugar para ficar, se fossem bem recebidos numa casa, que permanecessem ali, pregassem o Evangelho, e se não fossem bem aceitos, que sacudissem a poeira dos pés. Então, chega um momento em que Paulo percebe que a resistência por parte dos judeus era muito grande. Alguns deles tinham se convertido, outros não. Então ele diz: vou me dirigir aos pagãos. Eu não tenho culpa, eu não sou responsável pelo que vai acontecer a vocês. Eu preguei, eu insisti. Aqueles que quiseram acreditar, aqueles que quiseram se converter, o fizeram, e aqueles que não querem, a culpa é deles. Eu fiz a minha parte, cumpri o meu dever. E então Paulo se dirige aos pagãos, e entre eles há uma boa aceitação do Evangelho. Então aqui São Paulo nos mostra justamente que a nós cabe dar testemunho de Cristo, ensinar, é até uma obra de misericórdia, ensinar os ignorantes, corrigir os que erram, transmitir aquilo que nós recebemos, comunicar aos outros a salvação que Ele nos trouxe, que nos foi dada. Mas se aquele que ouve rejeita a mensagem, então
a responsabilidade é dele. Como pescadores de homens, nós devemos procurar os modos, os métodos mais adequados para convencermos, para alcançarmos cada pessoa. Devemos insistir e, sobretudo, rezar pela conversão, pela salvação das pessoas. Se nós nos omitimos, então a culpa é nossa. Mas, se nós fazemos o que nos cabe, então a responsabilidade é do outro. Como São Paulo depois vai dizer a Timóteo: prega, ensina, oportuna e inoportunamente. Nós temos que fazer a nossa parte, tendo o desejo de alcançar o maior número de pessoas possível para Cristo. Se eu me omitir, se eu me calar, então a responsabilidade é minha. Se o outro não escuta, então a responsabilidade é dele. Mas o próprio São Paulo diz: ai de mim se eu não evangelizar. Eu recebi algo que eu tenho a obrigação de transmitir aos outros. E no Evangelho a gente percebe o estilo de São João, né, de repetição das mesmas ideias várias vezes. Mas, em síntese, Jesus diz: vós chorareis e vos lamentareis, o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Porque Jesus tinha dito: um pouco de tempo e já não me vereis, outra vez um pouco de tempo e me vereis de novo. Ou seja, a presença de Jesus é motivo de alegria, a ausência de Jesus é motivo de tristeza. E ao mesmo tempo, quando os discípulos se alegram, o mundo se entristece. Quando o mundo se alegra, os discípulos se entristecem. Porque de fato as alegrias do mundo são diferentes das alegrias dos cristãos. E às vezes até são opostas. Aquilo que é motivo de alegria para o mundo é motivo de tristeza para nós. E aquilo que é motivo de alegria para nós é motivo de tristeza para o mundo. Por quê? Porque os valores são opostos, são contrários. E mais do que isso, é a própria pessoa de Cristo que para nós é motivo de alegria, como Simeão tinha dito para Nossa Senhora lá no Templo de Jerusalém: esse menino será sinal de contradição. Serão revelados os pensamentos de muitos corações. Então, para alguns, ele é a pedra angular, como diz São Pedro, e para outros ele é pedra de tropeço. O que nos alegra é a presença de Cristo. O que nos entristece é a sua ausência. O mundo, ao contrário, quer excluir Cristo, para não ter que seguir a sua voz, a sua palavra. Então sempre haverá essa oposição, esse conflito de interesses. No diálogo, na relação entre a igreja e o mundo, sempre vai existir essa realidade de que aquilo que para nós é mais caro, é mais valioso, para o mundo é desprezível. E aquilo que para nós é mais desprezível, para o mundo é mais valioso. E por isso nós necessariamente temos que tomar um lado. Não sermos, como se diz, cristãos mundanos, que nem gozam de Deus, nem gozam do mundo,
querem agradar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo e no final das contas não acabam gozando nem do mundo nem de Deus. Desagradam a Deus, desagradam o mundo. Então, uma decisão é preciso tomar. Peçamos a Jesus que nós escolhemos a sua presença e que a sua presença nos alegre. Amém.